os maiores erros do público que tá iniciando em copy é focar muito achando que a gente é um escritor muito absurdo, um filósofo, e esquecer que, muitas das vezes, o copywriter que tá tendo mais resultado que você escreve muito pior do que você, de fato. A maneira que ele faz a decisão dele, dos argumentos que ele vai utilizar, é muito mais assertivo do que a sua. Eu consigo hoje lançar uma oferta em mandarim, oferta em alemão, com o prompt certo, com as direções certas, o chat GPT e tal, eles conseguem trazer um resultado muito melhor da tradução que um próprio tradutor, ou se você manja de inglês. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. Se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist, inclusive, deixa com 5 estrelas de avaliação. E olha, você sabia que tem como você comentar aqui no Spotify? Pois é, dá mesmo. E se você tá assistindo esse episódio e ainda pegou um insight muito bom, comenta aqui embaixo, porque tem gente que ainda não chegou nessa parte e vai querer saber qual o insight que você achou super valioso. Tá pelo YouTube? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e também deixa o teu comentário, porque eu mesmo leio e eu mesmo vou te responder. Agora, sem enrolação, porque o meu convidado entrou no digital com apenas 15 anos de idade, o cara largou a escola e, principalmente, com apenas 18 anos de idade, ele simplesmente foi o primeiro brasileiro a escrever uma VSL que faturou mais de R$1 milhão por dia nos Estados Unidos. Tamo aqui com ele, Paulo Sanches. Cara, prazerzão ter você aqui, mano. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer demais estar aqui nesse podcast. Espero que agregue pra galera aí, que seja um papo útil e traga bastante insight aí pra ajudar a galera. Até como especialista em copy, você deve ter muita bagagem, né, pelo tempo que você tá no digital ali, pô, desde os 15 anos. Eu imagino que você tenha passado por muita coisa, até, tipo, da questão da gente tava falando no off, que você chegou a largar a escola e tudo mais. E da onde que você veio? Que cidade que você nasceu? O que você pensava que você ia fazer no futuro? Quais foram os fatores que você decidiu ali antes de você largar a escola, que é uma decisão bem delicada, aliás. O que você pensou ali naquela época e o que você almeja hoje em dia com bagagem em tudo que você fez ali? Cara, eu nasci em Piracicaba, então eu sou do interior de São Paulo. Tipo, é uma cidade relativamente pequena, comparada a São Paulo, por exemplo. É uma cidade de meio milhão de habitantes ali. Mas é bem, tipo, estilo roça, mesmo bem interior, uma população bem mais velha, assim. Então, eu tava meio no escuro, eu diria, naquela cidade. Quando criança, né, sempre tive os sonhos que todo mundo tem, de ser médico, tipo, queria muito seguir alguma área específica do mercado tradicional. Mas, a partir de um tempo ali, com cerca de 14... Na real, um pouquinho antes, cerca de 13 anos, eu comecei a acompanhar, entrei no mundo digital, né? A partir do Ryan Santos, né, o pai de todos, famoso. O Érico Rocha, acompanhava bastante. Thiago Fonseca, Elias Mamã, que na época estava muito em alta, principalmente o mercado de lançamentos. Mas daí, com o tempo, eu fui conhecer... Eu ainda acabei procrastinando ali o início do marketing digital, estudava um pouquinho, aí, tipo, ao mesmo tempo, eu estava na escola ali e tal, tipo, tava meio incerto do meu futuro. Mas a partir de um tempo, eu começou aí a surgir lá para acho que 2019, se eu não me engano, não, 2021, se eu não me engano, começou a surgir os nomes no marketing direto, né, do Thiago Finch, do Kaique e tal. Foi quando eu me aprofundei de fato no marketing direto, que foi o mercado ali que eu mais me encontrei. Então, naquele momento ali, eu estava no primeiro ano do ensino médio, mas eu tipo, decidi ali largar tudo, mesmo sem resultado nenhum, não tinha nenhum resultado. Eu larguei tudo ali, conversei com meus pais, foi uma conversa bem tensa, assim, e daí decidi largar e focar, mesmo sem resultado nenhum, focar só em marketing direto e copyright. Eu imagino que deve ter muita gente que tá acompanhando a gente agora e uns devem estar pensando, caramba, você é louco. E outros falando, caramba, eu também quero ter essa realidade. Mas como que foi essa conversa com os seus pais? O que eles te aconselharam? E principalmente, né, qual foi a decisão deles de... Principalmente, eu entendi que eles devem ter te respeitado e até por isso que deu tão certo, né, de você estar, tipo, hoje investindo em tudo que você estava construindo lá atrás. Sim. Mas como que foi essa conversa com eles e como que você apresentou o mundo digital pra eles? Que na maioria das vezes os pais não têm ideia alguma do que é o mundo digital, né? Sim. Cara, tipo assim, pra ser bem sincero, os meus pais, eles são meio forinha da cabeça, assim, também. Então, tipo assim, eles... Tipo, boa parte da minha infância ali, até os 10 anos de idade, meu pai era caminhoneiro. Então, tipo, minha mãe não trabalhava na época, ela cuidava de casa e tal. Aí, cerca de... Quando tinha uns 10 a 11 anos de idade, minha mãe, ela decidiu empreender também. Então, ela abriu uma loja de roupa feminina. E... Lá em Piracicaba mesmo. Então, tipo, meio que eles estão acostumados a mexer um pouquinho com o risco, sabe? E, tipo, por ser um filho, tipo, que eu sempre fui muito
claro, assim, com meus pais, sempre muito sincero com o que eu queria, e mostrar dedicação em tudo que eu decidia fazer, eles confiaram muito em mim naquela época, justamente porque quando, sei lá, teve a época minha foquei no jiu-jitsu, cheguei a lutar campeonato, etc, jiu-jitsu, a época que eu queria fazer musculação, eu era, tipo, 100% regrado em dieta, então tudo que eles viam que eu colocava energia, era porque realmente era algo que eu queria muito e seguia a minha convicção ali de que ia dar certo, e era 100% dedicado. Então, nesse momento, eu ali, tipo, né, forcei minha mãe a ir atrás da história do Kaique, a história da galera que já tinha resultado na época, e ela começou a entender, tipo, mais ou menos como funcionava. Ainda mais porque eu acho que tinha muita bagagem de empreendedorismo, tipo, dela, assim, porque ela começou uma loja de roupa dentro de casa e tal, começou a vender pela internet, até que se tornou uma loja, tipo, referência na cidade naquela época. Então, acho que veio muito esse sangue empreendedor dela também, sabe? Cara, e é muito legal ter, de fato, esse acolhimento dos pais, porque a principal objeção, primeiramente, vem dos pais, né? A Uhum. maioria da galera que começa no digital fala que os pais só conseguem ter, tipo, de fato, essa liberdade de deixar o filho ali em paz, sem falar pra ele fazer outra coisa, tipo, do mundo teoricamente normal, né? Uhum. Dentro da sociedade, o que a sociedade pensa, só quando ele tem resultado. Sim. Então, os pais meio que vão aceitar só quando a criança, no caso, a pessoa tem resultado. Então, cara, antes dos 18 ali, você já começou a ter algum resultado? Ou o seu primeiro resultado foi de fato essa série que você acertou em cheio ali? Cara, na época, tipo, não era tão o copywriter em si não era tão bem remunerado quanto é hoje, não era tão valorizado dentro da operação quanto é hoje. Então, por mais de 1 ano e meio, eu trabalhei para operações, tanto como freela, fechando um serviço aqui e ali e tal, quanto como copywriter fixo, que eu recebia só o salário fixo ali, tipo, pouco se falava de comissão e tal. Então, antes de acertar, de fato, essa primeira VSL que foi que me gerou comissão alta, etc., que me deu uma renda boa, eu escrevi, tipo, mais de 70 VSLs sem receber Nossa. nenhuma comissão nem nada do tipo. Então, de fora todos os centenas de ads, presets, tudo que envolve o copywriting, eu escrevi, tipo, Caraca. antes de receber a primeira comissão. Então, antes de acertar, de fato, a primeira VSL que mudou minha vida, tipo, fiquei mais de 1 ano, assim, trabalhando só como recebendo ali 2, 3 mil reais de salário fixo, mais um freela ali que fechava, alguma coisa do tipo, sabe? Caraca, eu vejo que, É, pô, você vê que não é uma cópia que você vai acertar da noite pro dia ali. sim. E eu imagino que, cara, eu tenho tanta dúvida interessante sobre copy hoje em dia, porque a gente tem muita ferramenta ali. Na época você escrevia essas 70 copies, mas existia um modelo em específico? Como que você, de fato, como copywriter, começava a estruturar o que você estudava? Ou como que você, tipo, bolava um mecanismo diferente? Ou você só fazia uma copy em cima de algum mecanismo que já existia? Como que você criava essas ideias? Porque na maioria das vezes a gente vê que o copy, às vezes ele não sai direto criando criativo, né? Às Uhum. vezes ele precisa entender toda a ideia para Sim. depois sair a VSL, para depois sair os criativos. Então, com base em tudo que você estudava, como que nascem as ideias para ti como copywriter? O que que você consome? O que que para você é importante se você lê, se você tipo pega e modela coisas do mercado, se você estuda alguns swipes? O que que para você agrega muito, principalmente para quem tá começando e quer começar no Uhum. copy? O que é importante consumir? Ó, vou ser bem sincero, tipo assim, nesse começo meu de copy, não existia Derek Carneiro fazendo curso, fazendo workshop, não existia ele fazendo conteúdo, não existia Diogo Gomes fazendo caixinha, não existia Paulo Santos fazendo conteúdo. Então, tipo, nesse começo, boa parte da galera que passou por esse período das trevas de copy no Brasil, era meio que um tiro no escuro 100% das copies que a gente fazia. Então, tipo, a gente via muito conteúdo gringo, tipo, de fóruns mesmo, até fórum russo já cheguei a pegar conteúdo e tal. Então, Caraca. tipo, era bem espionar ali qualquer brechinha que tinha e ver se fazia sentido aquilo ou não, para ver se descartava aquele insight ou não, sabe? Se utilizava. Então, hoje, pra galera que acompanha a gente e tal, tá muito mais fácil a gente conseguir encontrar conteúdos de valor para copywriting do que antigamente. Então, hoje, existe ali a formação do Derek, existe vários conteúdos dentro da internet que a gente tá 100% mastigado, que, tipo, não tira... Não, é exatamente o que a gente faz, sabe? Então, a gente não passa um conteúdo para vocês do que a gente não utiliza, nem nada do tipo. Então, hoje, é provavelmente a época mais fácil de dar certo no copywriting. Então, hoje está muito mais fácil. A gente passa a estrutura, a gente passa todo o conhecimento que a gente tem, o que a gente utiliza no dia a dia para a galera que acompanha, justamente porque nessa época era muito difícil achar. Então, para a galera que está começando hoje, acompanhar o Instagram da galera, ver livros também, tipo, obviamente os clássicos são muito importantes, Quick Start Copyright System, Retrieval Advertising, todos os outros clássicos, é a maneira que a gente constrói os princípios, entende os princípios de copy. Mas a estrutura que tá rolando hoje em dia e tal, a gente consegue muito em conteúdos das pessoas que produzem conteúdo hoje para copyright hoje em dia.
Então, é muito sobre isso, assim. Então, acompanhar copies escaladas ali do mercado atual, entender isso, a gente já entende mais ou menos a estrutura que está sendo utilizada e validada atualmente, e os princípios de copy, alguns ensinamentos mais primitivos, assim, a gente vê em clássicos, em cursos, etc, sabe? E você falou sobre estrutura ali e sobre espionagem. Primeiro eu quero perguntar sobre estrutura, né? Uhum, Porque a gente viu que pelo que o pessoal consome de conteúdo e tudo mais, dessa mesma maneira, aqui também é um conteúdo onde a pessoa pode estudar. sim. Então a minha primeira pergunta para você seria a questão de estrutura. O que você vê e o que você acha que é mais palpável para a galera que está começando? Qual que é um modelo de estrutura que você vê que faz sentido, porque vai ser tipo didático para a galera começar? E Uhum, principalmente que o pessoal vai ver e vai bater o olho e vai entender de fato como que faz uma cópia. Por exemplo, fez a primeira estrutura, pô, fez tudo certinho, pô, agora eu sei o que eu tenho que fazer para as próximas. uhum. Hoje, a galera que tá iniciando entra muito no copyright em si como copy júnior. Então, o copy júnior, na maioria das operações, ele tem a função de escrever anúncios e criativos para as ofertas. Então, hoje, se eu estivesse iniciando hoje, como copy júnior, para subir para um pleno, para um sênior, etc., eu entenderia como tá as ondas no mercado em si. Então, pegaria, por exemplo, o nicho de emagrecimento. Via todos os top ads escalados no momento, tentava transcrever esses anúncios e, de repente, até com o próprio ChatGPT, de fazer um estudo ali para entender a estrutura invisível, que, para quem não sabe, a estrutura invisível dentro de uma copy pensa que cada trecho daquela copy tem um objetivo por trás. Então, esse objetivo sempre é gerar emoções, porque a copy, para quem não sabe, é uma montanha-russa de emoção. E nessa montanha-russa de emoção, cada trecho tem um objetivo tanto de gerar promessa, quanto de trazer prova, quanto de tocar na dor. Então, começaria já entendendo a estrutura do criativo em si, a partir da estrutura invisível dele, dos argumentos principais que ele utiliza. Então, qual o nome chiclete, hook ele está utilizando, qual prova ele está utilizando, se é um depoimento, se é uma estatística, se é um estudo, alguma coisa do tipo. Eu entenderia também como que em si a estrutura do CTA, então se tem uma urgência ali, uma escassez. Então, trazendo, tipo, fazendo como se fosse uma psicologia reversa dentro dos anúncios, eu conseguiria entender o que está validado para aquele nicho, para depois eu conseguir construir, utilizando os meus argumentos da minha VSL, como copy júnior, escrever para a oferta que eu preciso escrever. Tipo, adaptando aquela estrutura já validada dentro dos argumentos que eu preciso utilizar. Então, isso aí aumentaria muita assertividade, assim, tipo, demais, porque você pega ali o que tá funcionando, o que tá, tipo, dando certo ali pro público e adaptaria pra sua oferta, pro seu conteúdo, basicamente. Então, isso seria como copy júnior. Agora, como copywriter sênior, se a pessoa escrever uma VSL ou algo do tipo, eu pegaria e entenderia bastante as tendências, principalmente no tráfego orgânico, porque, para quem não sabe, muito do tráfego pago já foi validado no orgânico algum dia. Então, por exemplo, uma oferta, sei lá, Fitespresso, que utiliza o nome chiclete do truque do café, ou a Cafezil, que teve aqui no Brasil. Nessa época que foi lançada essas ofertas, no tráfego orgânico do TikTok, por exemplo, e tal, estava muito em alto o assunto do café para emagrecimento. Então, você entender o que está sendo utilizado, o que o público está consumindo e comprando já no orgânico, é muito mais fácil você levar para o tráfego pago. Então, fazer essa análise de mercado, fazer análise de tendências e de público antes de escrever uma VSL é essencial, sabe? É, porque você vai estar, teoricamente, você nem precisa focar tanto em elevar o nível de consciência, porque a pessoa já está consumindo aquilo no dia a dia dela. Sim. Então, de forma orgânica, ela já entende que aquele assunto é uma coisa, tipo, meio que sabe por cima, mas aí você vai chegar lá com o seu mecanismo e você aprofunda para ela com toda a tese, teoria e tudo mais. Uhum. E agora, pensando mais na parte de espionagem que você falou, para a pessoa de fato entender essa estrutura, tanto a invisível quanto a estrutura de formato, Uhum. quais são os mecanismos ou até mesmo quais são as plataformas ou sites que você utiliza para fazer essa espionagem? Para anúncios, né, para ads, eu utilizo bastante ali o DeepTube, eu utilizo principalmente o Facebook Library, o Ads Library básico, e muitos swipes que a gente encontra aí, tanto o American Swipe quanto o do Swipe do Trevisan e tal. A gente encontra muitos conteúdos já meio mastigados, tipo, galera manda o link já da biblioteca de anúncio e tal, tipo, então é muito mais fácil a gente encontrar, através tanto desses swipes quanto dessas ferramentas que facilitam a espionagem e a mineração de ofertas. Para tendências de VSL e tal, eu utilizo muito o Google Trends. Uhum. O TikTok também dá para tipo, utilizar bastante. Inclusive, por exemplo, o Derek mesmo ensina isso, que a oferta número 1 de emagrecimento por muito tempo, a gente conseguiu... ele tirou, na real, a ideia do Brasil Mundial lá a partir do TikTok. Então, essas maneiras de tráfego... inclusive o Google Trends, porque também Google é a maior fonte de pesquisa
do mundo. Então, você entender o que a galera tá pesquisando já mostra muito da onde está o interesse dela. Então, você consegue ali puxar as tendências e conseguir seguir um rumo da onde você vai partir, sabe? E você sente que para estruturar uma copy, por exemplo, nos Estados Unidos, o fator cultural impacta muito? Que, por exemplo, você vai fazer uma VSL, você teoricamente vai usar, tipo, fatores do cotidiano, da rotina Uhum, do americano, sim. mas se você quiser rodar só para quem fala inglês, Uhum, você precisa automaticamente, tipo, mudar esses fatores na VSL por conta que é a rotina do americano? Por exemplo, beleza, você vai mostrar lá no Reino Unido. sim, Beleza, o cara fala inglês também, mas ele não é o americano dos Estados Unidos. Então a sim. rotina é diferente, o sotaque é diferente. Tipo, isso muda muito numa VSL ou não tem tanto impacto? Não diretamente quando a gente fala em tendências, mas em outros quesitos da VSL, sim. Por exemplo, assim, o mercado americano, quando a gente entende a cabeça do público americano, existem várias crenças e várias formas de pensar que, por exemplo, o brasileiro não pensa. Então, por exemplo, assim, a conspiração dentro do mercado americano, numa VSL americana, argumento de conspiração tende a funcionar muito melhor do que se, por exemplo, rodar numa VSL aqui no Brasil. Então, coisa envolvendo governo, envolvendo geopolítica, envolvendo indústria farmacêutica, eu sinto que a conspiração, ela é muito mais forte justamente porque o americano acredita muito mais nisso. Ele tem mais o sentimento de patriota do que qualquer outro país. Ele tem esse conspiracionismo muito forte. Até, tipo, pô, aliens, tá ligado? Essas paradas Aham. assim, já é muito da cultura americana isso. Então, dentro do mercado americano, tipo, existe alguns fatores que a gente consegue usar mais do que em outros mercados, por exemplo, entendeu? Aí eu vejo que eu tava conversando às vezes com um grupo de pessoal que era de copy no Sweet Secrets, um Uhum, evento que teve privado aqui pra quem tá acompanhando a gente, que é só pra galera do Nutra. E o pessoal tava falando de uma série chamada Inside Job, que fala muito sobre teorias da conspiração e é sim. uma série animada na Netflix. E o pessoal falava, cara, às vezes ele pega uma ideia de uma série da Netflix que viu, pega essa ideia, capta, modela e estrutura numa VSL e dá certo. Sim. Porque é um entretenimento que deu certo, as pessoas já estão consumindo e trouxe essa informação pra VSL, que é uma coisa mais pautada. Então, tipo, meio que substitui a pré-sell. Aham. E até pra essa estrutura de copy. Eu vejo que tem gente que gosta de usar pré-sell, né? Mas muitos falam que às vezes pode ser bom, outros falam que pode, tipo, perder muito tráfego ali antes da VSL ou pra fazer a venda. E quais momentos que você acha que é importante ter uma pré-sell? Tipo, depende do assunto, depende da fatia de público. O que você acha Sim. que varia, tipo, de opção? O que você acha, na sua opinião, de ter ou não uma pré-sell ali? A pré-sell, querendo ou não, é mais uma variável dentro da copy, então ela realmente pode dar um resultado muito positivo ou negativo, e você tem que considerar que é um passo a mais que você coloca no funil do seu público. Então, por exemplo, normalmente a gente utiliza quando a retenção da VSL está baixa, o play rate está muito baixo, de repente até quando a gente vê que a fonte de tráfego está muito instável. Então, por exemplo, um YouTube da vida, uma coisa assim, uma pre-sell ali para filtrar o tráfego, tanto para tipo, diminuir os bloqueios também é interessante. Então, a pre-sell ela serve ali para aumentar o engajamento do público e aumentar a curiosidade, para aumentar a retenção da VSL ou até mesmo para filtrar o tráfego e para tentar diminuir os bloqueios, ou de repente fazer alguma coisa com cloaker, alguma coisa do tipo. Que não é muito minha área, mas tipo, eu sei que dá para ser utilizado. Então, a Pre-Sell, ela justamente é muito sobre isso, de evitar bloqueios, quanto qualificar o tráfego, porque ela aumenta a curiosidade e o engajamento da pessoa no assunto que você está abordando ali. Cara, eu vejo que há 2, 3 anos atrás, uma coisa que eu fazia bastante era, por exemplo, coloquei num criativo um assunto X. Tô falando sobre o assunto X. Uhum, Cada pré-sell, eu tenho que falar sobre o assunto X. Eu tenho na VSL, eu começo falando do assunto X, pra uhum. manter a constância. Isso ainda é uma coisa que precisa ser feita ou você acha que, tipo, o público tá mais sofisticado ou depende da idade do público? Claro que a gente sempre vai focar em 50 a mais. Sim. Então, você acredita que existem diversas, tipo, alterações que com os anos foram mudando? Ou você acredita que ainda é uma coisa que, tipo, não vai ser batida, precisa sempre focar naquela dor específica pra manter a conexão de onde a pessoa tá saindo? Ela sai do criativo, ela tem que ver a mesma coisa na pré-sell. Uhum. Sai da pré-sell, tem que ver a mesma coisa na VSL. Sai da VSL, ela tem que ler aquilo de novo, tipo, no ATSL do checkout ali. Sim. Você acha que precisa ter isso ainda? Ou você acha que tem como você sofisticar de outras formas? Algumas etapas do funil eu acho interessante manter. Por exemplo, assim, na pre-sell. Na pre-sell até dá pra gente adicionar um argumento ou outro ali que a gente consegue gerar ali uma diferença dentro da VSL. Mas nos anúncios, eu acho que tem essa liberdade um pouco maior. Então, por exemplo, nos anúncios, anúncio normalmente dura muito pouco tempo, é uma escala muito rápida, às vezes cai e tal. Então, é mais volátil, assim. Então, por exemplo, nos anúncios, o que a gente faz? Eu entendo ali quais são, por exemplo, os outros conteúdos de tendência.
Então, por exemplo, sei lá, eu tô dando uma pesquisada aqui e vi que vinagre de maçã tá muito alto em emagrecimento. Se o meu MSL fala sobre o truque da abóbora, tipo, eu consigo, de repente, adicionar, fazer um combo ali de nome chicletes, de tendências, dentro do anúncio, para aproveitar a tendência do vinagre de maçã e segmentar para o meu público que vai ver o truque da abóbora, sabe? Então, tipo, no anúncio em si, eu consigo ser mais flexível nos argumentos que eu vou utilizar. Então, eu normalmente faço essa mistura, eu vejo muito o que tá rolando de tendência, muito do formato também do anúncio, se é um depoimento, se é uma entrevista, se é alguma coisa com o expert e tal. Então, eu consigo ser mais flexível dentro do anúncio do que, por exemplo, numa pre-sell ou na própria VSL, na lead, microlead e tal. Então, a microlead eu tento sempre manter o mesmo argumento. Na pre-sell também, ainda, tipo, tendo ali uma liberdade um pouquinho maior ali de adicionar alguma coisa ou outra ali, que não ainda interfira muito, mas já no anúncio eu consigo ser mais flexível. Eu sinto que pense que o anúncio, ele vai aparecer dentro do Reels, do Stories e tal, que é onde uma ferramenta do Facebook, Instagram e outras redes sociais, que está, tipo, gerando gatilhos de dopamina o tempo todo. Então, se você utiliza as tendências e os conteúdos que a galera já está acostumada, já está interessada, para você captar a atenção desse público é muito mais fácil do que você gerar uma coisa completamente nova. Porque pensa que o próximo vídeo do cara já vai ser outro vídeo curto que vai trazer dopamina pra caramba, tá ligado? Então, tipo, você tem que gerar um pico de dopamina o suficiente, pegar a atenção do cara o suficiente pra fazer ele sair da página do Facebook que tá no conforto, tá ali trazendo recompensa pra ele, de sensação de recompensa, pra cair numa página de uma VSL. Então, o anúncio ele precisa ser muito mais forte e seguir muito mais as tendências do mercado atual do que, por exemplo, uma VSL. Porque é ali onde vai captar a atenção, ali que vai captar a dopamina do cara e é ali que vai fazer o cara seguir o funil do fluxo, basicamente o topo do funil, sabe? E eu vejo que talvez seria até interessante usar como hook, né, essas informações que você acabou passando. Por exemplo, o truque da abóbora é a tua oferta, por exemplo. Uhum. Mas o vinagre de maçã tá muito em alta, então talvez você fazer um hook ali. Você tá usando vinagre de maçã pra emagrecer e tá achando que tá dando certo, né? Mas eu vou te contar um que o pessoal usa, tipo, escondido, que os famosos estão usando, ou que as pessoas estão usando escondido e que traz muito mais resultado e que ninguém quer que você saiba. Então, tipo, aí dá pra criar esse contexto e conectar, de certa forma, os dois também, né? Total. E a gente tá falando de criativo, e a gente tinha comentado até no off a questão, tipo, de microlead, leads, e eu vejo que tem gente que faz um mini VSL no criativo. Tipo, às vezes um criativo de, tipo, 2, 3 minutos. E não é tão comum. Só que, teoricamente, se for parar pra ver, não é tão comum nas redes sociais, porque a pessoa tá acostumada com vídeos curtos, né? Sim. Então, você acredita que testar microleads é importante hoje em dia? É o futuro? Ali no caso, porque a pessoa tá num excesso de dopamina tão grande que ela precisa ver um vídeo mais rápido, cada vez mais rápido, que dê a recompensa mais rápido? Ou você acredita que se a copy for boa, não importa quanto tempo que a pessoa, tipo, vai passar ali no vídeo, que o que importa de fato é a mensagem ficar clara e fazer ela ter essa montanha-russa de emoções? Então, eu acredito que a copy, ela é diretamente relacionada com isso. Mas, tipo assim, também pode ser uma estratégia interessante, pensando que essa mini VSL dentro do anúncio pode ser uma etapa a menos pro cara. Então, se o cara já entra acreditando, tipo, na sua ideia, dentro da VSL, ou dentro da sua oferta, dentro da sua TSL, ou qualquer coisa que seja, é mais fácil você converter. Mas eu ainda sigo, tipo, no feijão com arroz ali, básico. Então, mas eu acho que a microlead, ela, tipo, também é um fator essencial, assim. A gente tá utilizando bastante, inclusive, até para escalar lateralmente as nossas copies. Então, são ângulos diferentes, de início de VSL diferentes, que geram resultados completamente diferentes. Então, a microlead hoje, eu acho que pode ser, tipo, um 80-20 para uma escala lateralizada. Então, por exemplo, eu escrevo, dá um exemplo de 10 microleads. 5 deram certo, um exemplo aqui. Dessas 5, eu tenho quase 5 ofertas diferentes pra gente, tipo, espalhar o tráfego. Então, o volume disso no final do mês ali, no final da escala, pode ser completamente diferente do que se eu tivesse com uma lead e tal. Inclusive, a gente usa muito a microlead de acordo com a retenção da VSL. Então, é uma ferramenta, sim, absurda para a gente aumentar a retenção da VSL de modo geral. Então, a gente faz muito teste de microlead, muito teste de pré-VSL, obviamente teste de anúncio, como sempre. Mas, então, a microlead, ela é muito, como posso falar, muito útil, uma ferramenta muito útil para quando a gente fala de aumento de retenção de VSL, escala lateral e tração, assim, para VSL. E até pro pessoal que às vezes tá começando e não entende muito sobre a diferença de lead e microlead, você consegue diferenciar pra galera qual que é de fato a diferença de cada uma e quais são os impactos de cada uma? Sim. Pensa comigo que a lead,
ela é uma estrutura da VSL, que é o início, como se fosse um trailer sobre a VSL inteira que a gente fala, e é uma lead normalmente um pouquinho mais longa. A microlead, então a gente coloca ali na lead, por exemplo, alguns argumentos de prova, a gente coloca um teaser do mecanismo do problema, um teaser do mecanismo da solução, a gente utiliza bastante nome chiclete, faz vários formatos diferentes. Já na microlead, é como se fosse uma pré-abertura do trailer. Então, pensa que, sendo bem sincero aqui, basicamente a microlead é quase um ad dentro da sua microlead, que vai, normalmente a gente utiliza bastante ou curiosidade para aumentar o engajamento do restante da VSL, ou credibilidade, de repente o expert, alguma coisa, um cara muito famoso, etc, para aumentar a retenção em si da VSL de modo geral. Então pensa que a microlead é como se fosse um impulsionador da lead. Então a gente faz ali como se fosse um formato de ad mesmo, só que não vendendo o clique, sim vendendo a visualização da VSL inteira. Mas a gente utiliza sempre ou a curiosidade muito forte ou a credibilidade com algum especialista, alguém muito famoso, que vai aumentar a retenção da VSL, porque vai gerar uma curiosidade, vai gerar uma confiança naquele argumento maior para o restante da VSL. Você acha que não faz sentido, talvez, testar uma VSL em vez da lead, colocar a micro lead? Porque eu vejo que tem muita VSL que tem entre 5 a 7 minutos. Talvez testar uma micro lead na VSL, com algumas edições, claro, só me engano, o que o pessoal vai fazer, mas, tipo, encurtar, talvez, essa microlead, talvez não possa aumentar, talvez, a retenção nessa VSL, trazendo mais resultado, ou você acha que esse tipo de teste não faz tanto sentido? Vocês já fizeram? Excluindo a lead. Isso, tirando a lead, mas colocando a microlead no lugar da lead na VSL. Cara, tipo assim, pensa que a microlead ela é muito pequena, então pra gente trazer todos os argumentos necessários, porque pensa que a história... ela basicamente é uma venda de conexão. Então, vamos dividir aqui a VSL em 4 tipos de venda. A venda ali da atenção, que normalmente é a Big Idea, a lead, pra ser bem sincero. A venda da conexão, que normalmente é a história, então background story, emotional story, discovery story. A venda do mecanismo em si e a venda da afirmação, da confirmação do cara. Então, pense que na venda da ideia, aqui da atenção, a gente utiliza muito o nome chiclete, pergunta paradoxal, tudo que forma uma lead para vender a atenção para o cara. A venda da conexão, a gente utiliza muitos argumentos que ele já está acostumado a viver no dia a dia dele, então os problemas, as soluções tradicionais que ele utilizou, tudo para gerar de fato a conexão, porque por isso chama venda da conexão. Então, a venda da esperança, voltou o nome aqui, seria a venda do mecanismo, seria a venda da esperança, que é, pô, tá, eu tenho esse problema, eu não sei como resolver, mas agora entendi o porquê que eu tenho esse problema, de fato, entendi a raiz do problema, e agora gerou uma esperança para mim de que essa solução vai ser o que vai resolver minha raiz do problema. Então, existe a venda da esperança, depois a venda da conexão, que é depois a história, então veio o mecanismo, e depois a venda da decisão, que é de fato, pô, gerou esperança, eu realmente acredito, realmente confio na solução, então eu vou comprar. Então, existem esses 4 tipos de venda. Se a gente pega uma microlead e coloca no lugar da venda da atenção, a gente tem um espaço muito limitado para desenvolver essa venda da atenção. Então, a lead, ela nada mais é do que a microlead em si, só que com argumentos muito mais explorados, muito mais detalhados, sabe? Então, eu acho que vale fazer o teste, principalmente se for uma mini VSL, algo mais rápido assim. Mas eu acho que no Nutra, eu acho que vale mais a pena alguns argumentos um pouquinho mais longos para gerar essa venda da atenção de fato. Eu vejo que faz muito sentido de fato, porque quando a gente tá, por exemplo, se a gente se colocar no lugar do cliente, ele vai estar vendo a VSL e a cada momento da VSL ele vai ter objeções diferentes. Então, tipo, no início da lead, pô, será que faz sentido pra mim? Depois da lead, pô, caramba, será que isso vai resolver um problema? Aí depois vai resolvendo, a gente vai quebrando pequenas objeções. Exato. Até chegar no final ali perto do CTA, pô, será que esse valor faz sentido pra mim? E aí é onde a gente testa de fato se toda a somatória das informações fez sentido pro cara no checkout finalizar aquela compra. Sim. Então, hoje, dentro de tudo que você entende sobre copy, quais são, até por você ter a mentoria e tal com o pessoal lá, em grupo que você comentou, o que você vê e o que você mapeou que são os principais erros da galera que tá ali de fato junto com vocês e que você viu que, poxa, todo mundo faz esse mesmo tipo de pergunta. Então, qual que é uma resposta que você consegue dar pro pessoal que tá ouvindo a gente agora para de fato sanar essas principais dúvidas e quais são elas? Os maiores erros, principalmente do público que está iniciando em copy, é focar muito achando que a gente é um escritor muito absurdo, um filósofo, alguma coisa do tipo, e esquecer que, muitas das vezes, o copywriter que está tendo mais resultado que você escreve muito pior
do que você, de fato. O texto talvez pode ser muito menos emocional, menos persuasivo, mas o poder da decisão que ele tem, a maneira que ele faz a decisão dele, dos argumentos que ele vai utilizar, é muito mais assertivo do que a sua. Então, de repente, você pode não ter um nível de escrita muito absurdo, você pode não escrever contos eróticos, emocionais, etc., mas você toma as decisões certas para utilizar os argumentos certos e as tendências certas na sua série, que, de fato, isso vira irrelevante. Então, a decisão que você toma, os argumentos que você utiliza, é 100% a coisa mais importante que você vai fazer dentro de uma copy. Então, esse é o erro muito da galera. Então, às vezes eu pego, umas copies, tipo, muito bem escritas, só que vai colocar um nome chiclete que usa, tipo, solução natural, chá noturno, umas coisas muito commodities que o mercado já tá cansado de ver e não vai chamar tanta atenção quanto um truque do sal, um negócio muito aleatório, convencional. Sal rosa, né? Exato. Então, tipo, existe essas falhas nas decisões dos copywriters, que isso prejudica muito o resultado, principalmente a longo prazo. Então, o cara que não consegue desenvolver isso da maneira certa, ele acaba, tipo, parando no tempo ali. Porque ele utiliza só argumentos commodities e isso não vai ser o que vai chamar atenção. Porque além de você anunciando, existe milhões de pessoas anunciando, de milhões de segmentos, não só como Nutra, como Info, como e-commerce, etc. Então, a mesma atenção que você está tentando comprar com um argumento de solução natural, um argumento muito commodity, o cara está investindo também outros milhões ali, com argumentos muito mais persuasivos, que chamam muito mais atenção, etc. Então, eu acho que o poder da decisão dos copies precisa ter uma atenção maior, dos copywriters iniciantes, principalmente, e também a dificuldade de mostrar dedicação e autodidatismo quando se entra numa operação. Então, eu vejo muito copy júnior falando, como que eu posso me destacar, como que eu posso ir para um pleno, para um sênior. Só que a pessoa, ela pode ser, sim, uma pessoa muito estudiosa, ela pode ser uma pessoa muito focada, mas ela não consegue vender o próprio taco, tá ligado? Então, tipo, ela não consegue mostrar isso para um dono de operação, não consegue mostrar isso para as outras pessoas. Então, acaba que ela fica num círculo, assim, girando em torno do próprio rabo. Então, porque ela não consegue mostrar a evolução que ela mesma está tendo. Então, como copy júnior, eu sinto muita falta disso, de mostrar a dedicação, mostrar o desempenho dele, a venda de si próprio. E como copywriter, assim, eu vejo essa deficiência na maioria da galera. E eu vejo que, teoricamente, se a gente for botar em comparação, o cara é um ótimo copy de estruturas, é um ótimo copy, às vezes, para fazer uma operação. Mas ele não é um ótimo copy para saber identificar os potenciais dele para agregar valor nele mesmo. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Até no que você falou, saber vender o próprio peixe, é saber das próprias habilidades, saber dos próprios benefícios de estar ali na operação, saber do próprio propósito de estar fazendo aquilo. Então, eu acho que isso é muito importante até para a pessoa saber de forma clara qual que é o papel dela naquela operação. Então, eu acho que isso é muito importante. E até entendendo tudo que você está construindo junto com o pessoal da Six e tudo mais, você como copywriter, quais são as ferramentas principais que você utiliza no teu dia a dia? Você chegou a comentar sobre o ChatGPT, tem gente que usa o Gemini, tem gente que usa os dois, ou tem gente que gosta de fazer a própria estrutura ali, às vezes um formulário, usa o Google Docs. O que você utiliza de ferramenta no teu dia a dia e o que você passaria pra galera? Eu uso esse e esse aqui, esse é importante pra tal coisa, esse é importante pra tal. Então, o que você utiliza no seu dia a dia? Eu utilizo muito o ChatGPT 4.5, que pra mim é essencial, assim, principalmente quando, não pra escrever nem nada do tipo, mas pra, às vezes, extrair uma estrutura invisível, pra entender o argumento que ele tá utilizando, pra entender, de fato, a psicologia reversa por trás da copy. Então, para entender por onde eu vou seguir ali minha estrutura, então eu uso muito o ChatGPT para pesquisas também, de repente encontrar estudos, etc. E para formação também de argumentos e tal. E eu uso bastante o DeepTube, que é mineração 100%. Então é muito bom ali, tipo, é uma das ferramentas de mineração que eu mais curto. Eu uso muito o Google Trends, que é para ver as tendências, o que a galera anda pesquisando. Eu uso bastante o SEMrush, também, que é de pesquisa e tal, de espionagem. Cara, eu uso, tipo, muito, acho que isso, mais assim, tipo, do dia a dia mesmo, sabe? O famoso Google Docs, né? De sempre. Então, tipo, eu tento sempre, tentar sempre, minha corrida, basicamente, é atrás das tendências que tá rolando no momento e tentar vender o que a galera já quer comprar, sabe? Então, se a galera tá precisando muito sobre sal rosa, que ainda foi o exemplo lá do que você falou, eu vou tentar escrever uma coisa em cima disso. Se a galera tá precisando muito sobre banana, eu vou tentar fazer uma coisa em cima disso, sabe? Então, entender essas tendências e ir atrás. E também, claro, as ferramentas que eu utilizo são do tráfego orgânico ali. TikTok, YouTube Shorts,
que é já os meios de pesquisas mais famosos aí que tem. Então, eu utilizo muitas ferramentas aí, principalmente para entender a estrutura e a psicologia reversa das copies, e entender por que elas funcionam, e também pesquisar ideias e tendências do momento ali. Eu acho que faz sentido também. Eu até tava pensando, pô, será que faria sentido pesquisar, tipo, no X, no antigo Twitter? Mas eu Uhum, pensei, cara, às vezes perdão, o cliente não tá ali no X, né? Tipo, a uhum, pessoa que quer 50 a mais, às vezes tá, tipo, consumindo conteúdo em blogs, jornais, televisão, tipo, mídia padrão, né? sim. Da sociedade. Então, tipo, pegando no caso, tipo, o Google Trends, já é ótimo pra pessoa conseguir modelar tudo que a mídia já tá propagando, né? Como uma forma Uhum, da pessoa já tá meio que pré-aquecida para aquele assunto sim. que você vai colocar. Então, dentro desse embasamento que a gente está utilizando, a gente consegue afirmar que para cada canal de venda, por exemplo, você vai anunciar no Meta, você tem que ter uma copy diferente se você for fazer, às vezes, anúncios ou até mesmo uma preparação para o anúncio ali no YouTube, ali para outro canal de venda sem ser o próprio Meta, porque a gente comentou sobre Meta e, tipo, Uhum, tem muito da questão da dopamina, uma estrutura para padrão, né? Quase que vídeo TikTok ali, no caso, uhum. que funcionaria no YouTube, perdão, no Facebook. Então, para Facebook, é uma estrutura de copy, para YouTube ou Google é outra. Que você vê? Você acha que dá para utilizar a mesma? Você acredita que tem que modelar para cada um porque são pessoas diferentes? O que você analisa sobre isso? Cara, eu acredito que é meio correspondente, assim, sabe? O que tá rolando no Meta, provavelmente tá rolando no YouTube e no TikTok. Porque o público, querendo ou não, é um só, o fatia de público que a gente tá buscando é um só. E normalmente o público, quando ele tá interessado em um assunto, ele não faz uma pesquisa só no Google ou só no YouTube. E muito da tendência envolve sobre a crença da pessoa. Então, o sal do Himalaia, que é o sal rosa, desde sempre foi uma tendência para emagrecimento. Só que o assunto está mais em alta nos últimos dias, principalmente depois da COP e tal. Então, a crença já é do público em si. Então, para a gente jogar tanto para o Meta ou para o YouTube, basicamente o público vai aceitar da mesma forma. Porque é o que o público busca, independente da fonte, sabe? Então, envolve muito sobre crença, sobre o que eles acreditam, sobre o que está em alta no momento de fato. Então, depende, às vezes pode achar uma magazine da vida, uma revista e tal, um jornal que, tipo, envolve crença da público ali. Por exemplo, o Truque das Lésbicas. Foi uma oferta das antigas que o Diogo Gomes foi lá, ressuscitou, mas não deixa de ser uma crença do público e ele utilizou esse argumento para escalar a oferta dele. Então é muito sobre crença e sobre o que o público já acredita. Então, independente da fonte ali, eu acho que dá para seguir o mesmo padrão. E é totalmente cíclico, né? Porque, pô, o que funcionou há 10 anos atrás tende a, se você mudar, estruturar de novo, Uhum, funcionar daqui 10 anos, porque são pessoas diferentes, que em outras fases da vida, que vão estar naquela fase padrão dos leads que há 10 anos atrás estavam também. Então, sim. você acredita que na sofisticação de mercado, há 10 anos ainda o tráfego direto você acha que vai funcionar? E na verdade, falando sobre mercado digital, é bem mais rápido que isso. Então você acredita que há 5 anos, talvez a mesma estrutura, a mesma copy funcione? E principalmente, você acha que um dia o cara que é gestor ali, ele vai acabar utilizando menos gestores de tráfego e mais inteligência artificial? Ou você acredita que a IA ela só complementa e não substitui? Daqui 5 anos, a gente não vai deixar de existir o marketing direto, até porque ele existe há muitos anos, só que em meios e sofisticações diferentes. Então, o marketing direto que era antigamente era de jornal, era de revista, de repente até, não sei, no Orkut tinha alguma fonte de tráfego, não sei, mas provavelmente tinha. Então, só mudou os meios, basicamente, que a gente acessa essas ofertas de marketing direto e a sofisticação. Então, de repente, daqui 5 anos, a gente não consiga mais validar uma oferta que a gente valida, mas a gente consiga colocar um famoso, por exemplo, contratar de fato ali um famoso, algum influencer, uma coisa do tipo, que traga credibilidade suficiente, a gente consiga, ou de outros meios, talvez não seja VSL, talvez seja alguma coisa com quiz interativo, qualquer coisa do tipo, sabe? Mas eu acho que o marketing direto nunca vai morrer, só vai mudar os meios e o estilo de sofisticação. Então, é muito sobre a onda do mercado ali, mas eu acho que nunca vai, independente se tiver o metaverso, a gente vai conseguir anunciar no metaverso, por exemplo. Eu acredito nisso, sabe? E a IA, eu acho que ela chega num ponto, principalmente de Meta e essas plataformas de tráfego, ela chega num ponto que ajuda a otimização das campanhas e tal, mas não chega no poder suficiente para a tomada de decisão do gestor. Então, acho que a tomada de decisão do gestor, que é a coisa mais importante, ainda vai estar na mão dos gestores, mas provavelmente a carga horária, o empenho que ele vai ter que dedicar é muito menor, por causa que a otimização já vai provavelmente ser feita ali com IA e tal. Então, eu acho que a tomada de decisão
para qualquer função dentro de uma empresa, marketing digital ou qualquer outra empresa, tanto dentro do mercado tradicional, a tomada de decisão é a coisa mais importante. Então, principalmente também do gestor ali, que horas que ele vai otimizar a campanha, que horas que vai subir o orçamento, que horas que vai pausar, etc. Então, eu acho que isso ainda vai estar na mão dos gestores, mas a otimização em si das campanhas, segmentação, público e tal, pode ser que vá para a mão da IA. Então, diminui o empenho, mas vai continuar ainda a dedicação, o papel dele ali, sabe? A E, responsabilidade. e até com a gente comentando agora sobre AI, eu vejo que o brasileiro tem muito daquela objeção. Eu já cansei de responder esse tipo de pergunta de gente que me chega no direct e fala: Cara, eu vejo muito pessoal falando sobre vender na gringa, só que eu não falo inglês. Então, pô, obviamente, você não precisa saber falar inglês, você tem Sim. tradutores e tudo mais. Mas com o tempo é importante você saber, e é um diferencial também você saber identificar, tipo, de ouvido ao pé da letra, se tá fazendo sentido ou não. Sim. E até questão de, tipo, fala, dicção e etc. Então, quando a gente tá falando ali de uma oferta na gringa, você acredita que uma pessoa que ali, tipo, não entende inglês, não fala inglês, você acredita que um tradutor ou só o ChatGPT é possível, por exemplo, ela pegar esse vídeo, um criativo, ou às vezes extrair uma VSL, lançar no ChatGPT e ele fazer essa leitura, conseguir fazer esse tipo de análise? Ou você acredita que de fato é importante a pessoa, pelo menos, ter um tradutor, uma pessoa que entenda inglês perto dela para ajudar, ou que ela mesma se busque desenvolver essa parte do inglês para ela ter, tipo, diretamente esse tipo de solução? Que você já passou por isso? Conhece Uhum. alguém que passou por esse tipo de situação? Ou você mesmo, tipo, não manjava de inglês ou foi aperfeiçoar depois? Cara, hoje meu inglês não é 100%, tipo, é fato. Ainda sei um pouquinho básico, mas bem arranhado, muito arranhado mesmo. Mas eu acho que hoje, com o ChatGPT, com as IAs, a gente não precisa de domínio de tantas línguas assim. Então, por exemplo, assim, eu consigo hoje lançar uma oferta em mandarim, uma oferta em alemão, tudo porque eu acredito que muito mais o ChatGPT tem conhecimento sobre essas línguas, sobre esses idiomas, do que o próprio tradutor da vida, sabe? Então, com o prompt certo, com as direções certas, o ChatGPT e tal, eles conseguem trazer um resultado muito melhor da tradução do que um próprio tradutor, ou se você manja de inglês. Então, hoje, o menor tempo que eu levo para desenvolvimento de um funil ali é a tradução, porque um prompt simples ali, o ChatGPT já dá conta tranquilamente de vários volumes de texto. Então, é muito rápido, é muito mais fácil, tipo, não tem nenhum trampo assim para. Então, não precisa, tipo, ainda mais. Até, de repente, antigamente, se você me perguntasse isso, eu falaria por causa dos conteúdos que a gente acessava, livro dos copywriters gringos e tal. Mas hoje em dia, não, porque hoje em dia, tipo, querendo ou não, acho que um dos níveis mais sofisticados do marketing digital tá no Brasil. Então, a gente consegue acessar muito conteúdo bom em português e já mais que suficiente, sabe? Não precisa. Você acha que com esse nível de sofisticação, pelo que você falou agora, que tipo, o Brasil tá mais avançado que às vezes os americanos ali com os Estados Uhum. Unidos. Você acha que tem como pegar uma oferta que tá validada aqui no Brasil e levar pra lá e funcionar? Sim, já fiz isso já. A gente consegue levar um conteúdo daqui para lá, contanto que esteja ali no dia a dia, no cotidiano do público americano. Então, se eu trazer, sei lá, uma. Não sei, tipo açaí, de repente, um truque do açaí, de repente lá, não existe, É. tipo, açaí com facilidade quanto aqui. Então, provavelmente, se você conseguir adaptar culturalmente essa tendência, é muito válido. Porque, aquilo não, a crença do público é a mesma. O público que tá em sobrepeso aqui, tá lá e tal, e tipo, então, de repente, se for um café da vida, se for sal marinho não, um sal rosa, a gente consegue adaptar pra cultura americana. Mas eu acho que coisas muito fora, assim, culturalmente falando, eu acho que não compensa. Ah, tipo, sei lá, tudo que das brasileiras Aham. ficaria muito, tipo, impalpável pro americano, talvez, porque falar, porque a brasileira já tem esse contexto de ser das Uhum. mulheres mais bonitas do mundo. E aí, tipo, talvez usar esse contexto como um hook pra algo que tá na rotina do americano, talvez funcione. Por exemplo, o americano talvez não tenha lá, de fato, tipo, um açaí, mas talvez ele tenha outra coisa, tipo, outra fruta ou alguma coisa que tá no cotidiano dele ali que Uhum. talvez ele possa utilizar e esse contexto do truque das brasileiras possa funcionar lá fora. Sim. No início do ano, inclusive, o corpo brasileiro, ele estava muito em alta nos Estados Unidos. Inclusive, uma das ofertas mais escaladas de emagrecimento desse ano inteiro, ele falava sobre o Mounjaro brasileiro. Uhum. E porque estava muito em alta dos corpos brasileiros lá nos Estados Unidos, e no TikTok estava rolando muito isso. Então, utilizar isso é muito válido. É diferente de você colocar um truque das brasileiras para as brasileiras, tá ligado? É Ah, é. completamente diferente. É. Então, tipo, vale a gente jogar para lá, porque, querendo ou não, é como se fosse você pegar um segredo de uma tribo da vida, você pegar um truque dos japoneses para diabetes. São crenças ali e premissas que a galera já acredita. Então, acho que é válido sim.
É que Isso tá em eu alta. acho que culturalmente o brasileiro tende a valorizar muito mais o europeu, tipo, Uhum. outras línguas de outras pessoas do que o próprio brasileiro, né? É, É normal do brasileiro não é. ser tão patriota, porque tem Síndrome de essa vira-lata. miscigenação, né? Aham, E aí, total. tipo, é mais fácil o brasileiro pegar um truque dos americanos ou o truque de lá. E você Uhum. acredita que, tipo, ainda tem chance de escalar muito forte aqui no Brasil com uma operação de DR, tipo, começando do zero? Ou você acredita que, pô, tem que testar muito caixa, o público já tá muito sofisticado, tem que fazer algo muito fora da bolha? Ou você acha que, tipo, realmente, pelo esforço que tem aqui no Brasil, vale muito mais realmente pegar em moedas mais fortes? Cara, eu acho que lá fora, talvez o caixa seja mais necessário do que no Brasil. Então, eu acho que lá o mercado é sim mais concorrido, é mais difícil, o custo também é mais caro, o custo por CPA é mais caro, o custo por produção de uma VSL com ator, atriz e tal é em dólar é mais caro. Então, a necessidade do caixa para fora é muito maior. Mas eu acho que no Brasil ainda assim dá para escalar pra caramba, cara. Porque, tipo assim, a gente ainda muita gente conseguiu manchar o mercado um pouco com golpes, etc. Mas, às vezes, se você jogar no simples ali, algo palpável e não uma promessas tão absurdas, talvez seja muito válido, porque justamente o público está 100% cético. Então, se você traz uma oferta de emagrecer 20 quilos em 10 dias, talvez seja meio pai, assim, sabe? Porque o público já está muito cético por causa dos tantos de golpe que ele levou. Mas se você trazer algo mais palpável, talvez com uma influencer da vida, com alguma coisa do tipo, assim, você consegue um resultado muito bom, justamente porque o público está cético e está faltando oferta. Porque a galera está acostumada com oferta mais black, com oferta mais pesada, e acaba que não pensa por esse outro lado. Mas acho que ainda o mercado brasileiro tipo, tem muito. Porque tem também mais de 200 milhões de pessoas, né? É, Então, então. pra atingir tudo isso é muito tempo. E eu vejo o pessoal acho que é da Blivo, né, que, pô, eles são muito fortes aqui no Brasil e, Uhum, tipo, acho que eles nem rodam lá fora. sim. E, cara, basicamente eles utilizam o que você falou. A gente já teve esse tipo de exemplo em outros podcasts, os caras utilizarem, tipo, ex-atrizes da Globo, que são Uhum, famosas, mas, tipo, não estão tão em alta. Tipo, sim. pô, essa atriz do nada voltou mais magra. Ou, tipo, o pessoal, eu tava falando aqui de uma vez um podcast, o cara falando, cara, a Juju Todinho emagreceu, tipo, 40 quilos. O que que me Uhum, impede de oferecer ali, tipo, 100 mil reais e colocar ela pra fazer criativo pra mim ou sim, botar na VSL? sim, Então, tipo, esse tipo de coisa que tipo, traz o brasileiro pra perto de algo que ele já conhece, realmente é importante, né? sim. E até pra pegar tudo isso que a gente complementou aqui no podcast, o que que você acredita que seria o 80/20 pro copywriter, principalmente não só na parte de resultados, mas pro 80/20 do copywriter, tipo, como você? Agora, com a consciência que você tem sobre gestão, sobre copy, o que é importante para o gestor de tráfego, qual que é o seu papel ali dentro da operação, o que que é o 80/20, de fato, do cara entender para ele, de fato, ser um copywriter de alto nível? A decisão dele, eu acho que é 100%. Então, é, tipo, se você escolhe certo os argumentos que você utiliza, as tendências que você segue e o que você vai vender e falar para o público, você não precisa de mais nada. Então, é muito mais sobre o que você fala do que como você fala, sabe? Então, tipo, se você tá utilizando ali o que o cara quer ouvir, independente do que você fala a seguir, tipo, independente, já era, tá ligado? Então, se eu falar que, por exemplo, essa é a estrutura fixa para fazer um anúncio que vai vender 30 milhões. É o que a galera quer ouvir. É. Então, tipo, independente do que eu fale, de como eu colocar isso na frase, tipo, já é uma tendência que a galera quer ouvir, já é um assunto que ele tá interessado. Então, ele vai prender atenção naquilo. Agora, tipo, diferente do que eu falar de uma coisa aleatória, etc., da forma mais bonita possível. E é isso, sabe? Eu acho que o poder da decisão do argumento que ele vai utilizar é muito mais sobre a segmentação aí que você vai fazer para o público, que vai ser muito mais persuasivo do que qualquer maneira que você vai utilizar de linguagem, etc. No início do podcast, a gente comentou, você foi o primeiro brasileiro a acertar uma VSL que vende mais de R$ 1 milhão por dia lá Isso. fora. Qual foi o diferencial que você utilizou e como que você meio que estruturou essa VSL? Tipo, você já tinha modelado algo para você Uhum. criar ali com base no que você estudou? Como que foi esse processo? Como que foi aquela época ali para você e principalmente o que que você fez, o que que você estudou, Uhum. como funcionou tua cabeça durante todo esse processo? Cara, eu tinha acabado de ser chamado para uma operação, então eu estava recente nessa operação ainda. E ela era, tipo, tava bem no início ainda que a galera estava entrando no mercado americano. Então eu fui escrever uma VSL de ED para o mercado americano. Fui fazer o estudo de mercado e fui vendo quais VSLs estavam escaladas. Quando eu tava vendo, eu vi que tinha uma VSL muito escalada, que tava com um ator pornô real ali, tipo, um ator mesmo, como imagem ali. Então, eu entendi que o mercado tá um pouco sofisticado para chegar no nível de colocar um ator e tal. E
todas as outras VSLs utilizavam a mesma pergunta paradoxal, que é como os atores pornôs aguentam várias horas. Beleza. Aqui eu preciso. E também nessa VSL do ator pornô real, ele colocou um truque da esponja, alguma coisa assim, que era bem relevante, assim, mas mais pra gerar um ganchozinho ali. Beleza, eu entendi que eu não conseguia chamar um ator real, porque eu tava no início da operação, então não tinha como trazer a primeira VSL que eu escrevi, trazer um investimento tão alto assim. Então eu pensei como que eu poderia sofisticar o mercado de ED dentro daquele cenário. Todas as VSLs que eu vi, utilizaram pelo Paradoxal com os atores. Aí eu pensei, como que eu posso seguir, tipo, segmentando, sofisticando esse argumento que seja um diferencial no mercado. Aí eu pensei em outras estruturas de credibilidade e pensei nos garotos de programa. Então, o Paradoxal ficou, como garoto de programa aguenta 4, 5 clientes na mesma noite. Aí, beleza. Nisso, eu precisava, coloquei um argumento novo, mas mesmo assim, o ator real, ele trazia muita imagem de virilidade, muita imagem de masculinidade. Eu pensei, como que eu posso atribuir isso com o nome chiclete, considerando que o truque da esponja era meio frouxo, assim, meio fraco, nada a ver. Então, como que eu posso utilizar o nome chiclete para aumentar esse sentimento de virilidade e tal, que falta com o ator real? Então, daí eu pensei num produto que vendeu há muitos anos atrás, na Monetize e tal, das antigas, que era o pau de cavalo. Então, é um produto de ED que escalou muito aqui no Brasil. Então, daí eu peguei e utilizei esse gancho do pau de cavalo, junto com o produto paradoxal de como o garoto de programa aguenta 4, 5 clientes na mesma noite. Então, nessa junção de argumentos aqui, eu tinha sofisticação, eu tinha um argumento novo, eu tinha exatamente a mesma sensação de virilidade e masculinidade ali. Então, eu estruturei uma história bem forte ali, em cima desses argumentos, gerei uma fluidez ali das ideias em si, e foi o que deu certo, tá ligado? Então, eu entendi ali como que cada argumento se enquadrava, qual que era o objetivo de cada argumento naquela VSL, e daí eu extraí isso e entendi como que eu poderia melhorar, sofisticar e fazer algo melhor em cima disso, sabe? Caraca, e faz muito sentido, porque se você consegue manter isso com fluidez e a pessoa entendendo que, tá fazendo sentido, isso é pra mim, pô, isso é realmente, e vai criando aquela admiração, e não é só a parada de ouvir o que a pessoa quer, mas também visualizar o que ela quer ser, né? Então tem muito esse ponto. A gente vê muitos criativos de ED, o cara usa, pornô explícito ali, cara, na lata. Sim. Você acredita que, de fato, pra vender nesse nicho hoje em dia, tem que apelar nesse nível, ou você acredita que pode ter criativos ali que tem essa pergunta paradoxal e que a pessoa consiga fazer um criativo mais white sem apelar tanto com a pornografia tão explícita? Entendendo como que é o público de ED. Pensa que, normalmente, a VSL já tem pornô em quase todas as VSLs. Então, pro cara assistir 40 minutos de VSL com esses vídeos explícitos, o cara provavelmente já é meio corrompido aqui, tá ligado? De dopamina, etc. Então, o público, ele tende a ser muito viciado nesses conteúdos. Beleza. Sabendo disso, acaba que esse público, ele precisa de uns picos de dopamina muito maiores, principalmente quando a gente fala em assunto erótico, assim. Então, em criativo, já utilizei muito historinha fictícia. É só você pegar esses sites mais 18, você vê os títulos, as paradas assim, já é algo meio corrompido, assim, é meio sujo. Mas é realmente que o público está interessado. Porque o nível de dopamina dele tá tão, absurdo, que ele precisa de algumas histórias muito mirabolantes, algumas coisas muito absurdas pra acreditar e pra captar a atenção dele. Então, a atenção dele é muito voltada nisso, tá ligado? Então, se você utiliza esses contos mais eróticos, essas histórias assim, é muito mais fácil de captar a atenção de um cara que já é viciado nesses vídeos do que se você conseguir por sua mulher, coisa simples, tá ligado? É que é bizarro, né? Que esse tipo de cara, às vezes, ele tem mais prazer consumindo conteúdo do que, às vezes, na vida real. Exatamente. É surreal, é muito desregulado a dopamina desse cara. Sim. Então, na própria VSL, vai ter que ter porno mesmo pra meio que reter. Exato. É a ideia daqueles vídeos virais onde, tem o GTA ali no carro descer na rampinha ali na ride que o pessoal fazia no GTA Online. Exato. E, a pessoa falando em cima. A pessoa cagou que a pessoa fala em cima. Exato. Mas, tá ouvindo, indiretamente, só acompanhando ali o vídeo que tá, de forma fazendo ela reter ali. Então, é meio que nesse formato pro cara meio que ficar prestando atenção ali, mais ou menos. E na parte até do entregável ali, sendo até info ou nutra. Nesse tipo de conteúdo, quando a gente tá falando de ED, cara, como que funciona na maioria dos entregáveis ali na parte do nutra? O cara, compra uma vez, mas chega até o LTV, ou, tem algum tipo de reclamação que eu vejo que a copy é importante até para diminuir reembolsos de chargeback.
Sim. Então, nessa parte, nesse quesito, a gente sabe que, pô, ED, teoricamente, o cara, ele quer uma azulzinha, praticamente. Uhum. Então, qual que é, de fato, o papel da copy pra diminuir o nível de reembolso e, tipo, quais são, tipo de coisas que você, como copywriter, tem que pensar pra não ter esse tipo de reembolso e chargeback Sim. depois? Cara, principalmente ED, o efeito placebo é muito forte, principalmente quando você está usando em copy. Então, muito do problema de ED, por exemplo, é sobre a falta de confiança do cara, sobre a ansiedade dele, que gera os problemas de ereção. Então, em ED, especificamente, se você utiliza um efeito placebo muito forte, às vezes, de repente, até realmente ajuda o problema do cara, às vezes, tomando a gama ou não. Porque ele já confiou naquilo e o efeito placebo já tá muito ativo, sabe? Já tá muito em alta. Então, ele aumenta a autoconfiança, ele diminui a ansiedade, ele se sente mais poderoso, ele se sente mais forte. Então, capaz de, mesmo sendo um efeito indireto do suplemento, a cópia em si já dá um efeito direto em relação ao efeito dele. Então, a cópia, eu acho que sim, ela pode ter uma influência muito grande ali tanto na LTV quanto em reembolso, etc. Então, obviamente, tipo, a gente tem os produtos ali que precisam ter um mínimo de qualidade para ser entregue. E, tipo, assim, eu acho que dependendo da sua promessa, da sua garantia, de tudo que você utiliza como argumento, tipo, diretamente relacionado a esse fator de LTV e reembolso. Então, se você fala que, tipo, cara, a garantia de 12 meses, garantia vitalícia, resultado absurdo, que não existe nem, de repente, tomando um munjaro da vida de fato. De repente, você pode até aumentar ali, é um risco muito, muito grande, sabe? Tipo um tiro no pé, às vezes, muito grande. Mas se você souber ali dosar como você usa suas promessas, seus argumentos, e saber como que é uma garantia dentro do normal ali, dentro do seguro, dá para você diminuir com a COP, sim. Porque às vezes se for bobear, o cara até Uhum. esquece e, tipo... Exato. Muitas vezes o cara nem utiliza de fato o produto, tipo, às vezes o cara, às vezes o cara comprando numa VSL, às vezes vai pra outra VSL e o mesmo cara compra na outra VSL, tipo, já o mesmo vi. produto, tipo, existe muito isso, tá ligado? Já vi gente Porque comentando. os caras estão frustrados, as pessoas estão tão frustradas dos problemas dela, independente se é emagrecimento, se é ED, o que quer que seja, tipo, que eles estão buscando uma nova solução sempre. E às vezes só o fato de ter comprado a solução já acha que o problema dela resolveu. Existe isso muito, por exemplo, na formação, que eu fiz um lançamento com o Derek esses dias. Tipo, às vezes o cara só de comprar, tipo, já acha que já sabe de copy e já pode ser contratado, sabe? Porque colocou na bio que fez a formação do Derek. Ou no Google Forms. Então, porque de fato, a porcentagem que chega até o final das aulas, depois que a gente puxa as métricas, são muito poucas pessoas. Então, é isso que a galera não consegue entender, sabe? Aí chega a ser até, tipo, plausível de entender sobre isso, porque eu tava até esses dias pensando, pô, às vezes eu sinto mais prazer de comprar um jogo na PSN ali do que às vezes, pô, sentar pra jogar. Sim, A dopamina é sim, tão grande sim. na hora de passar o cartão ali, dá a emoção de se imaginar fazendo aquilo, que aí você compra a ideia. Sim. Então eu imagino que na VSL também tem essa proposta. Sim. E, cara, pensando em todo esse monte de insights que a gente acabou colhendo aqui, agora eu acho que é a brecha ideal pra gente fazer a nossa dinâmica das cartinhas. Bora. Então, como que vai funcionar? A gente vai sortear 3 cartas com 3 temas diferentes. E aí, desses 3 temas, você vai me passar as cartinhas sem ver os temas. E aí você vai falar o teu melhor insight sobre cada um deles, beleza? Show. Então, toca a vinheta do PandaQuest junto com o Paulo Sanches. Começando agora a nossa dinâmica do PandaQuest. E olha, pra você que tá pelo YouTube, se inscreve aqui já. E olha, deixa nos comentários qual que foi o insight que você mais gostou. Porque se eu tô aqui e já gostei de diversos insights que o Paulo passou, imagina você que tá aí. Pode aplicar, pode colocar na tua operação e principalmente faturar e lucrar muito mais com tudo que ele tá passando aqui. E se você tá pelo Spotify, tá no trânsito, tá treinando, comenta aqui embaixo, porque pra nós faz muito sentido. A galera debate pra caramba aqui no Spotify. E eu quero que você também faça parte dessa galera que comenta. Agora, sem enrolação, bora começar. Temos aqui os nossos temas. Eu já dei uma embaralhada. Vou deixar aqui pro pessoal de casa ver. Escolhe os 3 temas. E aí, você me devolve essas cartinhas pra gente ver qual que vai ser o primeiro. Escolhe aí os 3. Esse aqui. Boa. Temos os nossos 3 temas já. Então, bora começar com o primeiro tema, que é contingência. Paulo, qual que é o primeiro insight que você pode passar pra galera referente à contingência? Cara, contingência aplicando para copy. Considerando que hoje, principalmente hoje em dia, tá muito difícil a gente conseguir validar alguns criativos e tal, porque
tá bem estável a função de tráfego. Sempre utilize a linguagem mais subliminar possível. Se deu para entender, assim, tipo, por exemplo, no nicho de ED, você não precisa de fato usar alguns argumentos específicos que seja diretamente a promessa que você quer dar pro cara. Mas às vezes usando algumas linguagens subliminares ou alguns argumentos de duplo sentido, já é o suficiente para você não levar um bloco ou alguma coisa do tipo, não ser tão direto e agressivo. Eu vejo que não só na escrita, porque o pessoal acha que copy é só escrita, né? Mas Exato. visualmente falando, tipo, no caso de GD, sei lá, pô, você pode colocar um leite condensado caindo numa mão. Pô, Exato. indiretamente já faz, ou Exato. uma cama mexendo e, tipo, sei lá, caindo roupa do lado. Exato. Então, indiretamente, o cérebro da pessoa já pega e já atrela aquele assunto. Sim. E Exato. isso, tipo, evita da pessoa tomar bloco ali nos anúncios dela. Sim. Mas também o cloaker pode ser muito importante pra pessoa fazer, não é? 100%, 100%. No caso Isso de a nível GD, de anúncio, eu acho que, tipo, esse insight de tomar cuidado com o que você utiliza ali de argumento e tentar seguir por essas paradas de duplo sentido, coisas que não sejam tão diretamente relacionadas à promessa, é válido. Agora, para o nível de oferta, assim, eu acho que Cooker é válido pra caramba. porque eu vejo que tem os dois polos bem distintos, né? Uhum. Tem o polo do que você acabou de falar e tem o cara que é completamente foda-se, bota o pornô ali, bota a tela piscando e tal. Já era. E, tipo, quando eu tava começando a estudar Nutra, eu comecei a estudar sobre cada gancho. E eu também, tipo, sou bem skin the game. Então, tipo, se eu pegar pra estudar uma coisa, eu vou ficar consumindo aquilo incessantemente até entender tudo. Sim. Então, cara, puta, ele deve estar colocando isso aqui, tipo, pra não cair esse anúncio. Uhum. Então, tipo, eu fui estudar, fui perguntar pra galera. E aí, tipo, o cara coloca um pornozão lá, piscando na tela e dá certo, mano. É Às vezes bizarro. tem uns isso. filtros do Canva, nada a Então, ver, um negócio às absurdo. vezes, Você fala, tipo, eu já vejo o "Caramba, cara que colocou um filme, tipo, Shrek 2, durante 1h20, e, tipo, o criativo ali no início e depois o filme inteiro. Absurdo. Mano, absurdo, como que os caras pensam nisso? É. Eu não sei, mas é interessante entender desses dois polos, que é, teoricamente, a contingência, né? Mas absurdo é como passa, né? Aí Impressionante. o cara faz um criativo Impressionante. white e é bloqueado. Exato, exato. Agora, pro nosso segundo tema, suporte. Cara, como que funciona essa estrutura que vocês fazem de suporte? E eu entendo que na parte de suporte a copy tem que ser fortíssima, porque é no próprio suporte, no atendimento ao cliente, que às vezes você pega insights de coisas que você pode pegar e colocar e arrumar no AVSL. Dúvidas que às vezes o cliente tem que você pode colocar no criativo, Sim. sanando elas. Sim. Então, o que você acha que é importante utilizar ali na parte de suporte, tanto na retenção do cliente ou no welcome call para fazer a venda do upsell, ou depois, o que você acha que é importante dentro da copy no suporte? É legal tanto para você subir métrica de acordo com as perguntas frequentes, essas dúvidas frequentes, para você já matar a objeção desde a VSL. E outra coisa interessante, a gente tem uma equipe na SIGS hoje, que é uma equipe interna que cuida do suporte, do call center e tal. Mas eu acho muito interessante também vocês entenderem quais são as dores secundárias e provavelmente as mesmas dores que atacam o seu público, que a gente consiga oferecer outro tipo de produto. Então, por exemplo, uma grande taxa de pessoa que quer perder peso pode ser que sofra com diabetes, tipo 2 e tal. Então, de repente, você utilizar ali o suporte para você oferecer outros tipos de solução, oferecer um produto de LTV que garante ali a longevidade do cliente, é interessante. Então, eu acho que o suporte ali é bem interessante em relação a tanto a LTV quanto a métrica e estudo de público comprador. Top. E agora, pro nosso último tema. Você já se inscreveu no canal? Senão você já não vai saber esse último tema aqui. Mas olha, assim como o pai de todos, o Ryan Santos, falava pra galera, se você não se inscrever no canal agora, nenhuma campanha sua vai ter resultado. Então já se inscreve no canal agora, que eu tenho certeza que depois desse episódio aqui você vai conseguir estruturar suas VSLs e principalmente seus criativos para fazer muita grana aqui no digital. Agora, sem brincadeira, agora o nosso tema é um desejo que o Paulo tem referente à sua vida pessoal ou até mesmo como empresário. Porque eu vejo que quando a gente é criança, não é nosso sonho ser copywriter. Até porque a gente vai entender quando entra no mundo Sim. digital, né, sobre copywriter. Sim. Mas qual que é um desejo que você tem hoje na sua vida, sendo ou copy ou tipo uma coisa pessoal sua, que você vê que é como um objetivo seu? Cara, eu já realizei vários desejos tipo, que eu tinha de vida, tanto novo, né? Porque eu tenho 19 anos, mas tipo, já realizei desejo de realizar os sonhos da minha família, realizar os meus sonhos, carro, etc. Tudo que a gente sempre sonhou. Mas acho que um desejo profissional que eu quero atingir, quero tipo, seguir um caminho, futuramente é talvez trabalhar num jogo grande de verdade, talvez branding, alguma coisa do tipo. Ah, legal. Então eu acho que pode ser um próximo caminho ali, depois do marketing direto, que de fato é onde faz jogo de bilhão, etc.
Que é numa parte de construção de equity, Exato. marca, Isso brand. também vale dentro do nutracêutico, tá? Tipo, por exemplo, a Golden Ipa, a gente tem vários Uhum. exemplos aí de empresas que tomaram por esse caminho e acho que um rumo interessante, assim, provavelmente pro É, futuro. eu vejo que, vendo como empresário, né? Eu vim do Uhum, drop, vim do e-commerce, vim da construção de marca e era mais white, depois descobri o mundo black. uhum. Mas ali, quando eu tinha a minha operação, eu pensava muito nesse quesito, tipo, de construção de o que eu estou construindo com esse tanto de tráfego que eu trago, Sim, tipo, mensalmente. sim. Então, tipo, numa operação que o cara que faz, por exemplo, mais de 1 milhão por dia, quanto de leads que ele tem ali captado? Tipo, olha o pixel do maluco, tipo, Exato. tá, meu, mega foda de inteligente, quantos leads que ele tem na base de e-mail e tudo mais. Que em vez de vender, talvez ele poderia pegar e oferecer um LTV para a pessoa sempre consumir mais Exato. desse conteúdo, desse produto. Então, de fato, né, eu vejo que tem várias marcas que estão, pô, Gummy Hair, eu vejo Aham. que, pô, do Robson Galvão, e eu vejo que talvez isso possa ser o futuro de um jogo de Nutra de Sim. quem tem muita grana para Eu, investir. eu acho que as empresas do Brasil, elas exploram muito pouco isso, porque, vamos lá. Dentro do jogo do branding, o que a galera utiliza para compra de marca, venda de marca, é muita previsibilidade. A gente tem a habilidade que a gente dominou, que é uma das habilidades mais difíceis dentro da criação de marca, que é a criação de lista de clientes, lista de compra, etc. Se a gente acaba não explorando essa lista, todos esses listas que a gente pega e toda essa estrutura de primeira compra que a gente faz, porque a gente não trabalha no LTV e nem no brand da marca. Mas a gente tem o domínio completo dessa habilidade, que é uma das mais difíceis na criação do branding. Então, se a gente começar a olhar para esse lado, de repente, tipo, a gente pode ter um mar azul absurdo, sabe? Eu vejo que é uma área de sofisticação de uma opção que talvez quem tem muito caixa consiga fazer. Porque se o cara for começar uma operação com brand, claro, ele vai trocar, né, esse tempo pelo dinheiro. Uhum, Agora, eu já vi, pô, o Matheus Moreira, que era sócio do Felipe Ferreira, ele sim, optou por ir para esse lado de construção de marca. E sim. tipo, saiu total do Direct Response que a gente conhece hoje. Uhum. Então, você acredita que pode ser cada vez mais um futuro do Nutra, tanto o Brasil quanto o global? Ou você acredita que, tipo, ambos sempre vão funcionar e, tipo, tem uma grande diferença aí que você vê que talvez não vale a pena? Eu acho que não no nível de mercado, de nível de oferta black que a gente faz hoje em dia, algo tão agressivo assim, tão forte. Mas eu acho que, tipo, se a gente, de repente, utilizar uma oferta mais white, mais gray ali, se a gente colocar, por exemplo, figuras ali de credibilidade, então uma celebridade, de repente, um especialista muito famoso, que nem a Golden Ape faz com o Dr. Grandeur, etc., a gente consegue adicionar o valor da marca que falta dentro das operações de marketing direto hoje. Porque hoje é muito black, muito, sabe, outlierzão assim. Então, eu acho que se a gente caminhar para esse lado mais white, mais construção de marca e de trazer percepção de valor para a marca em si, talvez tanto resolva essa parada de reembolso, que é muito forte em marketing direto, etc., quanto a gente comece a caminhar no sentido de venda de marca e construção de marca. E vai fazer muito sentido, porque a maioria dos leads, das pessoas que estão sendo captadas ali, pô, elas meio que queimam o lead, né? Pô, Uhum, você, teoricamente, paga o CPA, você fez a venda, mas virou um lead queimado, que sim, teoricamente ele não vai voltar a comprar. Ou se vê a VSL de novo, ele não vai ver a VSL de novo, tipo, porque é a mesma. Talvez se vê uma diferente, talvez ele compre. sim. Mas se ele vê a mesma VSL, tipo, ele meio que comprou aquela história, ele comprou aquele contexto e não vai comprar de novo, né? A não ser que ele veja, tipo, em outro modelo, ou, tipo, sei lá, presencialmente, porque ele tá vendo muito aquela marca. Então Uhum. faz muito sentido. Aí 80/20 seria, tipo, de vender a empresa por bilhão de Exato, construção de equity. exato, exato. Cara, com todo esse conhecimento que você teve durante todos esses anos que você veio construindo tudo isso, eu imagino que você não teve ajuda, tipo, de só uma ou duas pessoas. Eu imagino que durante tua bagagem você teve várias pessoas importantes junto Uhum, com você na sua vida. Inclusive teus pais que te apoiaram, sim. inclusive o Derek também, o pessoal do seu time que tá junto contigo no dia a dia, às vezes até o Paulo que tá contigo aqui também, você aqui no estúdio. Então, o que que você pode dizer para as pessoas que foram importantes na sua trajetória, até olhando nos olhos delas que estão assistindo agora esse episódio com Aham. você, que você até agradecer e mostrar, tipo, e mostrar para elas o quão importante elas foram na tua caminhada, Sim. tanto os seus familiares, tanto a galera do time, seus amigos e o pessoal que tá com você na operação no dia a dia. O que que você pode falar para eles aqui? Cara, queria agradecer cada um, até porque não existe muita estabilidade emocional, principalmente no início de algum sonho, tipo, não só no marketing direto, não só no marketing digital, como em qualquer início. Então, eu queria agradecer o apoio de cada um de vocês, principalmente minha família, meus amigos que estão
apesar de tudo, não só desde a época do marketing digital, mas até de outras escolhas que eu tive na minha vida, muito obrigado. Vocês foram essenciais para chegar. Cada etapazinha foi essencial, assim. Então, muito obrigado, principalmente meus amigos também. E muito show. Pô, Da hora que demais. top, cara. E até pra eu também agradecer pelo ativo mais valioso que você tem, pelo seu tempo aqui junto com a gente. Parabenizar pelos seus resultados também. E principalmente, cara, pra galera que tá agora ouvindo a gente, qual que é o teu Instagram e como que o pessoal pode te encontrar lá pra falar contigo, tirar posteriormente algumas dúvidas que depois do podcast normalmente o pessoal vai em peso falar com o Aham. cara. Então, qual que é o teu Instagram pro pessoal te achar? Meu Instagram é Paulo Sanx, é San, aí o xizinho assim, tipo, é Paulo Sanches na real. Aí foi Aí é o xizinho. E chama lá, vamos trocar uma ideia. Qualquer dúvida, tô aqui à disposição. Vamos nessa. E olha, eu também deixei na descrição pra você que também quer seguir o cara. E olha, obrigado novamente por Aham. ter vindo, cara. É nóis, Foi um brigadão. prazer receber Prazer você, foi o meu. Paulo aqui também. E Prazerzaço. inclusive, cara, eu queria te agradecer não só em nome da Cartpanda pelo podcast, mas como pessoa também, porque é muito interessante ver outros copies que vem no mercado, Uhum. passar conhecimento e contar sobre insights diferentes, porque eu já gravei mais de 160 episódios em 3 anos. E eu sempre tô aprendendo cada vez mais e você Da foi uma hora. dessas pessoas que pôde Da hora. agregar pra Muito caramba. obrigado. Pô. Então eu queria te agradecer imensamente, mano. Tamo Prazerzaço. junto demais. Valeu demais. E olha, não agradecendo só você, mas também pra galera que tá ouvindo a gente, que tá na academia, tá no trânsito, tá às vezes, pô, tá trabalhando, tá subindo campanha e ouvindo a gente, como muita gente me fala. Então eu queria agradecer pelo seu tempo também e principalmente pelos insights que você captou aqui. Eu espero que você coloque em prática, porque não tem nada pior do que você ter uma ideia contagiante e você não colocar em prática, que é um desperdício. Depois de tanto ouro que o Paulo soltou aqui, você não colocar isso em prática na tua operação e colher os frutos disso que você vai estar aplicando. Tem aquele copy que trabalha pra você, tá lá nessa operação? Bota ele pra assistir esse episódio aqui, porque eu acredito que vai fazer muito sentido e principalmente, se você quer conteúdos de ouro como esse aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque tem PandaCast toda quinta-feira às 17 horas. E olha, se você quer ter acesso exclusivo aos nossos episódios, segue a Cartpanda no Instagram, CartpandaBR, que eu solto pelo menos 1 hora antes pra galera que vê o Reels lá dos highlights, e aí você vai cair no vídeo do YouTube antes de todo mundo. Então, já fica ligado, segue a gente e principalmente, se você tá pelo Spotify, salva essa playlist e deixa a avaliação com 5 estrelas. E se teve algum insight que você achou muito foda, deixa nos comentários aqui embaixo no Spotify mesmo, que eu mesmo vou ler e vou responder você. Se você gostou, fica com a gente pros próximos episódios. Inclusive, tamo junto e até a próxima, pessoal.